Olá, povo, eu sou a Liz, finalmente eu voltei com a série O Pequeno Príncipe. Pois é, depois de 2 meses eu realmente retorno. Vocês já perceberam como o cabelo deu uma crescida, né? Com esse tempo de pandemia, eu acho que vai ficar tipo aqui, assim, enfim. Eu tô voltando realmente com a série, eu dei uma parada porque eu tava querendo pesquisar e trabalhar outros projetos, mas agora estou retornando com o Pequeno Príncipe. Nesse período, né, eu terminei o Menestrel e agora José no meio do caminho e com outras análises que estão aqui no canal. Quero trazer também para vocês Machado de Assis, Clarice Lispector e outros. Outras análises, tanto de jogos, tanto de filmes, HQs, enfim. É mais do tipo, eu vi isso aqui e gostei. Mas e o Pequeno Príncipe, como vocês estão vendo que eu estou fazendo algo bem detalhado, algo bem profundo mesmo, vai demorar. Então é uma série que eu vou começar a parar. Eu quero muito terminar o mais rápido possível, só que eu não sei se eu vou conseguir terminar o mais rápido possível, porque é mais uma conversa mesmo sobre o livro com vocês, e conversas geralmente demoram um pouco, né? Então, no vídeo anterior, né, a gente parou no capítulo 9. Eu vou reler algumas frases só pra gente começar a engrenar de fato, tá? No capítulo 10. Então vamos lá. Então, ela fala sobre as garras delas e as lagartas, né? É a Flula que tá falando. Vou precisar suportar 2 ou 3 lagartas se quiser conhecer as borboletas. Parece que são tão bonitas. Senão, quem virá me visitar? Você vai estar longe quando os bichos grandes não tenham medo. Tenho cá as minhas garras. Ingênua mostrou seus 4 espinhos e depois acrescentou: Não fica aí perdendo tempo. É muito desagradável, decidiu ir embora, vá. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Aqui é interessante porque o Pequeno Príncipe ele resolve colocar limites nesse relacionamento dele com a flor. A flor ela sente falta, ela percebe o que aconteceu no relacionamento, que o Pequeno Príncipe ele não vai tolerar esse tipo de coisa, porque ele já tá colocando limites, e limites é realmente muito importante em qualquer tipo de relacionamento que você tenha na sua vida, seja amoroso, seja de amizade, seja familiar, não importa. O importante é você sempre falar aquilo que está te incomodando, aquilo que não te faz bem, né? Se tem algo ali como a personalidade da flor, porque o Pequeno Príncipe ele fez tudo para ela e ela estava arrogante, estava sem saber lidar com as situações, com a falta de experiência dela. Então ele meio que começa a conversar sobre isso e a dizer para ela que isso está o fazendo mal. Às vezes a gente passa uma vida inteira num relacionamento e a gente não tem coragem de se abrir dessa forma, a gente não tem coragem de se falar. E aqui é interessante que no capítulo 10, o Pequeno Príncipe ele resolve dar um tempo. Ele resolve sair, ter um amor próprio, tomar outros ares, para não ficar realmente muito bravo com a flor, para não tomar nenhuma decisão errada. Ele queria se afastar da flor, dar um tempo para ele mesmo conseguir analisar a situação, analisar o que está de fato acontecendo. E esse passo aqui que o Antoine ele fala é uma coisa muito preciosa e realmente nós precisamos disso. Apesar de, entre aspas, ser um livro de criança, ele é muito mais para adulto, porque é um conselho muito bom esse, que fica implícito, né, no texto, quando ele fala que ele resolveu ir. E no capítulo 10 ele começa dessa forma. Ele se encontrava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Portanto, começou por visitá-los em busca de alguma ocupação e para se instruir. Então ele queria se instruir e também para ter uma outra ocupação, para deixar os problemas com a flor lá no planetinha dele e começar a se concentrar nele mesmo. Isso é uma coisa muito importante. E o primeiro era habitado por um rei vestido de púrpura e arminho. O rei sentava num trono muito simples, porém majestoso. Aqui é interessante que assim, ele finaliza, né, a questão do porquê que ele saiu do mundo dele, e ele passa agora
a falar sobre tipos de liderança. Em cada planeta aqui, fazendo uma análise assim com o que eu estudei, uma perspectiva minha, né? A gente vai começar a conversar sobre tipos de liderança, né? Como a gente conversa com as outras pessoas em alguns momentos, né? Mesmo que a gente não esteja numa empresa, mesmo que a gente não esteja em algum cargo, né? A gente tem algumas lideranças, a gente precisa liderar as pessoas. Em algum momento vai acontecer de ter um grupo ali, de ter uma pessoa e você ter que tomar as atitudes e ter ali as ações como de fato um líder. E aqui ele mostra algumas características bem interessantes e que é preciso realmente observar e até mesmo ter como uma reflexão. Aqui o primeiro é o rei, né, que ele encontra. A primeira característica que a gente encontra aqui nesse mundo é que é um mundo pequeno, é um mundo que o manto do rei ele tá ali em todo lugar, então é a aparência da pessoa. Às vezes a gente tem uma pessoa boa, uma pessoa sensata, que é o nosso líder, só que a aparência dela não permite que a gente chegue até ela, a gente não consegue conversar com essa pessoa. Isso já aconteceu comigo, né? É até interessante comentar, porque eu tenho uma imagem assim, que as pessoas olham assim e falam, poxa, eu não vou conseguir falar com ela tá muito ocupada e tal. E eu, quando eu tô num projeto, realmente sou muito focada. E eu realmente não permito. Então a minha imagem, né, ela é uma imagem que realmente não permite que as pessoas ultrapassem, né, essa barreira. Apesar de que no O Pequeno Príncipe ele fala que o rei é um rei bondoso, um rei sensato. Mas a aparência dele há uma preocupação tão grande em manter essa aparência que não permite que outras pessoas cheguem. Então, por exemplo, quando a gente é líder, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa quebrar o gelo, a gente precisa buscar pontos em comuns, como o Pequeno Príncipe ensinou, né? Nas questões das coincidências, né, nas sempre coincidências, para quebrar o gelo e conversar, para entender a pessoa, para a pessoa entender que a gente está ali, que pode-se, né, contar com a gente, que a gente está acessível, né, diferente de só uma imagem ali de rei. E isso fica bem claro no texto quando o Pequeno Príncipe ele boceja. Então, cadê? Aproxime-se, quero vê-lo melhor, disse o rei, orgulhosíssimo por finalmente ser rei para alguém. O príncipezinho olhou em volta para se ver onde se sentaria, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de Armênia, quer dizer, a imagem do rei, né? Por isso ficou em pé e, como estava cansado, bocejou. Bocejar em presença de um rei fere o protocolo, disse o monarca. Proíbo que o faça isso. Bocejar em presença de um rei Não consigo segurar, respondeu o príncipezinho, muito sem jeito. Fiz uma viagem longa e não dormi. Então disse o rei, ordeno que boceje. Há anos não vejo ninguém bocejar. Tenho muita curiosidade por bocejos. Vamos, boceje de novo, é uma ordem. Aqui parece que é uma coisa ilógica, né? Porque tá mandando bocejar, ele mandando bocejar. Então, o que acontece aqui? O rei, ele queria ser obedecido. Ele queria que o Pequeno Príncipe o obedecesse. Então, o que é mais fácil dele obedecer? Parar de bocejar? Isso é uma coisa que está dentro do limite do Pequeno Príncipe. Então, eu vou mandar ele parar de bocejar. Ah, mas ele tem vontade, ele não consegue conter. Ah, então eu vou mandar que horas ele boceje e horas ele não boceje. Entende que é uma sensatez, uma forma de pensamento sobre o objeto aqui, que é o Pequeno Príncipe, né? Então, o Pequeno Príncipe, ele tá ali sendo estudado pelo rei. Como que eu posso fazer com que ele me obedeça? E como eu posso sentir ser obedecido diante desse novo súdito que me aparece? E isso fica muito mais claro quando ele fala aqui. Se eu ordenasse, costumava dizer, se eu ordenasse a um general que se transformasse em gaivota e esse general não obedecesse, a culpa não seria do general, a culpa seria minha. Aqui ele tá falando assim, você tem que pedir para as pessoas fazer aquilo que elas podem fazer.
e entender os limites das pessoas. Porque se você pede algo que a pessoa não pode te entregar, o culpado é você, não é a pessoa. A pessoa não consegue virar uma gaivota, não consegue se transformar em algo só porque você tá mandando, só porque você é o rei. E aqui ele fala que a culpa é do líder. Às vezes quando a gente tá num ambiente, seja ele escolar, seja ele, enfim, não importa. Às vezes a pessoa manda a gente fazer alguma coisa e a gente se sente culpado, a gente se sente mal. Como o Pequeno Príncipe aqui, ele fica, quando ele fica inibido. Ele fala assim, fiquei inibido. Não consigo mais, disse o príncipezinho, enrubescendo. Então assim, como o rei mandou ele ora bocejar e horas ele não bocejar, ele ficou inibido. Ele não conseguiu mais fazer. Uma experiência que eu preciso contar bem rapidinho pra gente finalizar esse vídeo e continuar no outro. Quando eu tava no estágio da última faculdade que eu fiz, recurso de gestão empresarial, eu ficava muito inibida, gente. Era absurdo. Minhas chefes mandavam fazer as coisas e eu não conseguia obedecer, cara. Era tipo, o nervosismo subia de um jeito que me paralisava. Eu simplesmente não conseguia. Então eu vou fechar aqui esse vídeo e a gente continua, então, com o tipo de liderança do rei no próximo vídeo. Então, até!